Pessoal, boa tarde. Essa oficina vai ser referente à prova 10, terceiro ano, ensino médio. Tá? Já estão com a lista. Então, como que vai funcionar? Eu vou ler o exercício e nós já vamos para a resolução. Não vai seguir a ordem que vocês estão na folhinha, tá? Eu vou falando, ó, exercício tal, eu vou lendo, tudo bem? Contagem e probabilidade. Nós vamos começar aí. O exercício, o primeiro exercício aqui vai ser o exercício 1. Ana irá ao cinema com seus colegas e para se vestir ela dispõe de 4 tipos de calças, 3 cores de camisas e 5 modelos de sapato. De quantas maneiras diferentes ela poderá combinar essas peças sem importar a combinação de cores? Olha isso! Então imagine vocês já se depararam com esse problema, né? Tem lá o guarda-roupa de vocês, 200 vestidos, 30 sapatos diferentes, meia, brinco, etc e tal. De quantas maneiras diferentes nós podemos montar um look aí com vocês? Isto é contagem, tá? Então, não importa se eu vou repetir a meia ou o vestido. Se eu estou com o vestido vermelho e a meia amarela, combina tudo, né? Se eu estou com o vestido vermelho e a meia amarela, é uma combinação. Se eu estou com o vestido azul e a meia amarela, é outra combinação. E eu quero saber quantas combinações podem ser feitas nesse exercício aqui. Eu sempre faço assim para resolver os exercícios, pela lógica. Primeiro você lê e depois separa as informações que nós temos. Nós temos 4 tipos de calças, temos 3 cores de camisas e 5 sapatos. Então são 3 situações, né? Então eu faço assim. Eu desenho as 3 possibilidades. Então vamos lá, vamos pensar. Quantas calças, quantas possibilidades de calças ela tem? 4. Então ela tem 4 possibilidades de calça. Muito bem. Quantas possibilidades de camisas? 3. E quantos modelos de sapato? 5. Basta multiplicar os 3. 4 vezes 3 vezes 5 igual a 60 combinações diferentes. Exercício 1, ok. O exercício 4 agora. O segredo de um cofre é formado por 5 dígitos, sendo 4 deles preenchidos por algarismos do conjunto. Aí tem um conjunto embaixo. 0, 1, 2, 3 e 4. E o último deles à direita preenchido com uma das letras do conjunto, A, B e C. O total de combinações diferentes possíveis de formar é... Eu quero saber quantas combinações do segredo desse cofre eu posso montar com esses algarismos. 0, 1, 2, 3 e 4 e o último dígito dele utilizando as letras aí, A, B e C. Quantas possibilidades de escolhas eu tenho para esse primeiro segredo aqui? 5. Quantos números são? 5 números. Então só pode entrar número, letra não. Letra é só o último. Então eu tenho 5 possibilidades de letras aí. Aliás, de números. Muito bem. Nessa segunda aqui, quantas possibilidades de escolhas de números eu tenho? 5 possibilidades, exatamente. A terceira, 5 possibilidades. A quarta, 5 possibilidades. E a última, 3 possibilidades. Muito bem. Para achar o total disso, basta multiplicar os 4, aliás, os 5.
5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 3. Por que que aqui é 3 e por que que aqui é 5? Essas quatro lacunas aqui, vamos chamar assim, eu só pode ter números. Quais os números? De 0 a 4. Tá? 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. E a última lacuna eu só posso ter 3 letras. A, B e C. Multiplicando todos os valores aqui, eu terei 1875. Próximo, exercício 8, que é o meu terceiro. Dispondo de 3 blocos de espuma na forma de um cubo de mesmas dimensões e cores diferentes, de quantos modos diferentes posso empilhar esses cubos? Ou seja, existem 3 cubos, como vocês estão vendo aí na folhinha. Cada cubo tem cor diferente, tá? É que aí de vocês não aparece. Porém, no exercício está discriminado. São 3 cores diferentes. Não importa para nós as cores. O que importa é, a pergunta do exercício é: de quantos modos diferentes posso empilhar esses cubos? Eu quero saber. Então eu vou desenhar de novo o triozinho aqui. Eu tenho o cubo A, o cubo B e o cubo C, digamos assim. Vou empilhar. Quantas maneiras diferentes de escolhas eu tenho para o primeiro cubo aqui? 3. Depois que eu empilhei o primeiro, sobraram quantos cubos? 2. Depois que eu empilhei 2, sobraram quantos? 1. Quantas maneiras diferentes eu tenho? 6 maneiras. Professor, eu não entendi. Por que não poderia ser, por exemplo, 3 vezes 3? 3 cubos de 3 cores diferentes? A pergunta que ele fez é interessante, porque nós temos que parar e pensar no contexto do exercício. Isso, o que está aqui é uma situação hipotética, porém, eu não posso fazer mágica, eu não posso fazer aparecer um cubo. Então, se eu quero empilhar 3 cubos, no primeiro, lá, a base, eu tenho 3 cubos que eu posso escolher qualquer um deles. Põe lá. Do que eu escolhi, sobraram só 2. Então, eu não posso ter um terceiro, que são 3 cubos. E assim por diante. Então, eu tenho aí 6 possibilidades diferentes para empilhar. E também não pode se repetir. Se o vermelho está embaixo, eu não posso ter outro vermelho em cima. Mas é interessante que você falou que muitos pensaram, talvez não. O exercício 11 agora. 4 competidoras realizaram uma prova de judô na última Olimpíada, valendo posições para as 2 primeiras colocadas. Quantos são os possíveis resultados para compor o pódio com o primeiro e segundo lugares? Eu tenho quantas lutadoras aqui? 4 lutadoras. Quantos lugares no pódio? 2. Então são 2 lugares no pódio e 4 lutadoras. De quantas maneiras diferentes eu posso compor o pódio? É óbvio que, um exemplo, tá? A Ana chegou em primeiro lugar, ganhou em primeiro lugar. A Ana não pode ganhar o segundo também. Ou ela ganha o primeiro ou ela ganha o segundo. Tá? Então tem que pensar nessa lógica. De quantas maneiras diferentes eu posso compor o primeiro lugar? 4. Qualquer uma das 4 podem ganhar no primeiro lugar. Uma, não importa qual foi. Uma delas ganhou o primeiro lugar. Sobraram quantas para disputar o segundo? 6. 4 vezes 3, 12. Vamos para o exercício 16. Diz assim: quantos números diferentes de 3 algarismos distintos é possível formar com os dígitos do conjunto 0, 1, 2, 7, 8? Olha isso. Já complicou, a linguagem já é outra.
Distintos. O que significa a palavra distintos? Diferentes. Então eu sou distinto da moça aqui. Eu sou uma pessoa e ela é outra. Nós não temos nada a ver. Muito bem. Ou seja, eu não posso ter números aqui iguais. Por exemplo, eu não posso ter 3, 3, 3, 7, 7, 7. Não pode. Isso aqui são iguais. 7, 7, 7 está aqui. 3, 3, 3 está aqui. Então eles não são distintos. Eu tenho que distintos. Eu posso colocar 7, 3, 4, 2, 7, 8, 9, 2, etc. e tal. Eu não quero saber quais serão as combinações. Eu quero saber quantas são. A diferença de quais e quantas. Se fosse quais, eu teria que montar todas elas. Se for quantas, eu quero saber quantas eu posso. Vamos desenhar então. São 3 aqui. Esse nós vamos ter que pensar um pouquinho. Os números são 0, 1, 2, 7 e 8. São números com 3 algarismos. Muito bem. Vamos começar no primeiro aqui. O primeiro aqui não pode ser 0. Quantas possibilidades de escolhas eu tenho aqui? 4. Tirando o 0, sobraram 4 possibilidades de escolha. Muito bem. Palavras distintos são palavras, significa que são diferentes. Muito bem. Aqui já pode entrar o 0. Tá? Aqui já pode entrar o 0, mas não pode entrar o número que eu escolhi aqui. Quantas possibilidades de escolhas eu tenho aqui? 4. Agora, quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui? 3. Olha só, de novo. Aqui não pode ter o 0. Muito bem. Sobraram 4 números. Vamos supor que eu tenha escolhido aqui o número 2. Saiu o 2 da minha escolha. Sobraram quantos números? 4. Ah, eu escolhi o 7. Sobraram quantos aqui para eu escolher? 3. Multiplico os 3. 4 vezes 4 vezes 3. Eu vou multiplicar o 4 vezes o 4 vezes o 3. Vai dar 48 combinações diferentes. Tá? Entenderam isso? É difícil você administrar aqui, ó, raciocínio aqui, mas é você saber o que está acontecendo aqui, administrar aqui. A palavra distinto mudou tudo. Porque se não fosse distinto, ele teria repetição aqui. Tá? Aí seria 4 aqui, 4 aqui, aliás, 4 aqui, 5 aqui e 5 aqui. Mas como eles são distintos, 4 aqui porque o 0 não entra. 4 aqui porque o 0 entra e entrou um número aqui, que saiu da minha relação. E 3 aqui que entraram 2 aqui. Vamos para o próximo. Exercício 2. Agora nós vamos entrar na parte de probabilidade. Olha o exercício. Dê uma classe com 30 pessoas com idade maior de 16 anos e 15 pessoas com idade menor, e 15 pessoas com menos de 16 anos. Qual a probabilidade de escolhermos ao acaso uma criança com idade superior de 16 anos?
Aí já embolou, né? Então eu preciso entender algumas situações aqui. Muito bem. São 30 pessoas com idade maior de 16 anos. 30 pessoas com idade maior de 16 anos. 15 pessoas com idade menor de 16 anos. Idade menor de 16 anos. Quantas pessoas eu tenho nessa situação, nesse problema? 45 pessoas. Então eu chamo de espaço amostral. Tudo. 45 pessoas. 45 pessoas. Agora, o que o exercício quer? Qual a probabilidade de escolhermos ao acaso uma criança com idade superior a 16 anos? Quero o evento. Quantas crianças têm mais de 16 anos? 30 crianças. Eu tenho total de 45 crianças, que é o meu espaço amostral, é tudo. Aqui tem as 30 pessoas com 16 anos, 30 pessoas com idade maior de 16 anos, 15 pessoas com idade menor que 16 anos. O espaço amostral é tudo, é 30 mais 15, que vai dar 45. Agora, o total de crianças que o exercício pede com idade maior de 16 anos são 30. Para achar a probabilidade, basta dividir aqui. Eu vou fazer aqui com vocês. Probabilidade. Muitas provas, você chega nisso aqui, enrosca, isso aqui é uma fração. Aqueles que sabem podem chegar e dividir direto, tá? Eu vou fazer a simplificação de fração aqui. 30, eu sei que dá para dividir por 5. Tem na tabuada do 5. 45 também dá para dividir por 5. Então eu vou dividir os dois, em cima e embaixo, por 5. Isso chama simplificação de fração, tá? 30 dividido por 5 dá quanto? 45 dividido por 5 dá quanto? 9. Bom, 6 sobre 9. 6 tem na tabuada do 3. E 9 também tem na tabuada do 3. Eu simplifico de novo, só que agora por 3. Observem que eu simplifiquei em cima por um número, embaixo também tem que ser o mesmo número. Mesmo número, ó. 6 dividido por 3 vai dar 2. 9 dividido por 3 vai dar 3. Essa aqui é uma fração irredutível, ou seja, eu não consigo diminuir mais aqui, dividir. São números primos aqui. O que eu vou fazer? Eu quero saber a probabilidade, eu vou dividir. Então eu vou pegar 2 dividido por 3. Professor, por que você já não fez aqui? Pelo seguinte, é muito mais fácil eu dividir 2 por 3 do que 40 por 45. Aliás, do que 30 por 45. A minha margem de erro aqui, ó, é maior do que aqui. Lembrando que em qualquer concurso vocês não utilizam calculadora. Então tem que utilizar métodos que minimize, ou seja, diminua a margem de erro. Vamos dividir. 2 dá para dividir por 3? Não. 20 dá. Põe o 0 aqui, 0, vírgula. Qual o número que vezes 3 chega perto ou chega no 20? 6. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Para 22. Isso aqui vai ser uma dízima. Sempre vai dar 6, 6, 6, 6, 6, né? A probabilidade é 0,6
0,66. Pega só as duas casas depois da vírgula e multiplica por 100, que vai dar 66%. É só você pegar a vírgula não está aqui, não são duas casas aqui, conta 1, 2. Se for 0,5 vezes 100, ó, tem duas casas aqui, ó. Você conta duas, a vírgula está aqui, 1, 2, vai dar 50%. Vamos para o exercício 7. Um jogo de dados é formado por um tabuleiro de forma de um dodecágono regular. O dodecágono, pessoal, tem 12 lados, tá? Uma figura com 12 lados, como vocês veem aí na folhinha. Conforme a figura, qual a probabilidade do jogador acertar a região quadricular? Eu tenho uma figura que tem 12 lados, formando 12 triângulos, não é isso? Olha só, são 12 triângulos. Eu tenho 4 triângulos marcados. Eu quero saber, eu vou jogar um dardo. Eu quero saber qual a probabilidade que eu tenho de acertar um desses dardos, um desses triângulos marcados. Qual é o espaço amostral? Quantos lados tem? Aliás, quantos triângulos tem? 12. Então o espaço amostral são 12 triângulos. São 12 triângulos. Muito bem. O evento. Quantos triângulos marcados eu tenho? 4 triângulos marcados. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu acertar um desses triângulos marcados. Primeiro, embaixo eu coloco o espaço amostral, ou seja, os 12 triângulos. Quando eu falo espaço amostral, é tudo, tá? Os 12. E em cima eu coloco o evento. Qual é o evento? Os 4 triângulos que eu quero acertar. Aqui, eu sei, dá para fazer direto, professor? Dá, mas vamos simplificar para vocês aprenderem. 4 dá para dividir por 4. 12 dá para dividir por 4? Dá. 4 dividido por 4 vai dar 1. 12 dividido por 4 vai dar 3. Muito bem. Agora vai ficar 1 dividido por 3. 1 não dá para dividir por 3. Muito bem. Põe o 0, 0, vírgula. Qual número que vezes 3 chega perto ou chega no 10? 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. De novo. A dízimo. E assim vai. Eu quero saber qual é a probabilidade. Na folhinha de vocês está 33,3%. Vai de acordo com o que tiver nas alternativas na hora que vocês forem resolver. Aqui o professor utilizou um dígito depois da vírgula. Então ele, aliás, 3, ele pegou 0,333. Vezes quanto? 100. Essa vírgula virar para a direita quantas casas? 2 casas. Eu só tenho 2, ó. Então vai ser 33,3% de chance de eu acertar o triângulo lá. Exercício 10. Em uma urna foram colocadas 5 bolas verdes, 7 bolas azuis e 2 bolas vermelhas. Qual a probabilidade de retirar ao acaso uma bola da urna que seja azul? Vamos começar com o espaço amostral. Qual é o espaço amostral? São todas as bolinhas juntas, né? Então vocês me ajudem aí. São 7 bolinhas o quê? Azuis. São 5 verdes? 5 verdes e 2 vermelhas. Muito bem. O
espaço amostral são todas as bolinhas. Todas as bolinhas estão dentro do saco. Então são quantas? 14. 14 bolinhas. O que o exercício quer? A probabilidade de tirarmos uma bolinha azul. Muito bem. O evento são são bolinhas azuis. Muito bem. Quantas bolinhas azuis eu tenho? 7. Vou montar a probabilidade. Embaixo fica o espaço amostral. 14. Em cima, o evento. 7. Por que o 7 vai em cima? Porque eu quero as bolinhas azuis. Não posso colocar vermelho aqui. Simplificando. Alguém já bateu o olho e já percebeu isso aqui, o valor que vai dar. Mas eu vou simplificar para vocês aprenderem. Dá para dividir por 7, dá para dividir por 7. Vai dar 1 sobre 2, que vai dar 50%. Eu tenho 50% de chance de tirar ao acaso uma bolinha azul. O que é ao acaso? Vocês sabem? Tirar sem coincidência. Ao acaso, eu pego todas as bolinhas, enfio no saco e dou para ela. Tira uma. É isso que é o acaso. Eu não marquei nada, simplesmente foi uma situação de sorte de sair a bolinha azul. Exercício 15. Ao lançarmos um dado de 8 faces e observando a face voltada para cima, os possíveis valores que podem ocorrer são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual a probabilidade de sair um número múltiplo de 3? Ou seja, eu tenho um dado aí com 8 faces. Ele está numerado de 1 a 8. Se eu jogar ao acaso, qual a probabilidade de sair um número múltiplo de 3? Muito bem. Os números múltiplos de 3 são aqueles números que estão na tabuada do 3. No dado, eu tenho de 1 a 8. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui eu chamo de espaço amostral. O evento. Quais são os números múltiplos de 3 aqui? 3 e 6. São quantos números? 2. Qual é a probabilidade? Vai ser 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. E o evento são 2 números. Vai ser 1 sobre 4, 1 dividido por 4. 0, 0, 2 vezes 4, 8 para 10, 2. Qual o número que vezes 4 chega no 20? 5. 5 vezes 4, 20. Quantos por cento? 25%. Muito bem. Uma pergunta que eu vou fazer a vocês. Se no lugar desse 8 aqui eu tivesse o 9, quantos números eu terei aqui? 8. Em cima 3 números. Exatamente. Isso quer dizer que não importa o valor desses números aqui, importa a quantidade de números. Se aqui for 10, eu terei 8. Isso é muito importante. Eu sabia que vocês iam cair nisso. Exercício 14. Em um globo daqueles de sorteio foram colocadas bolinhas numeradas de 1 a 50. Qual a probabilidade de ser sorteada uma bolinha ao acaso e ela ser um número múltiplo de 11? Igualzinho nesse exercício. O que eu tenho que me preocupar são com as bolinhas múltiplas de 11.
Eu tenho do número 1 até o 50. Quantos números múltiplos de 11 eu tenho aí? Vamos lá. De 1 a 50. 11 é múltiplo de 11. O que é o número múltiplo de 11? Que dá para dividir por 11. Se eu multiplicar o 11 aqui por qualquer número, o resultado será um número múltiplo de 11. E assim por diante. Tá? Então, ou em outras palavras, a tabuada do 11. Muito bem. O primeiro é 11. O segundo, 12 não pode ser, 13 não pode ser, 14 não pode ser, 22 pode. 22. O próximo, 33. 44. Qual o próximo? Não tem próximo. Não tem próximo, por quê? Vai de 1 a 50. Não tem a bolinha 55 lá dentro do globo. Tem que prestar atenção, hein? Eu tenho 4 números múltiplos de 11 dentro desse globo aí. Então, qual é o espaço amostral? 50. Quantos números eu tenho múltiplo de 11? 4. Vocês repararam que o valor aqui não influencia nesse valor aqui, ó. Aqui é a quantidade de números. Não importa se é 1000, 1100, de acordo com o exercício. O que eu quero? Eu tenho um globo com todas as bolinhas ali dentro, de 1 a 50. Qual a probabilidade de eu apertar o botãozinho, o globo parar e sair uma bola múltiplo de 11? Qualquer uma dessas bolinhas aqui. Eu tenho 4 bolinhas múltiplas de 11, que é o evento, num total de 50 bolinhas, que é o espaço amostral. Simplificando. O 4 dá para dividir por 2 e o 50 dá para dividir por 2. Vai dar 2 sobre 25. E aqui não dá mais para simplificar, eu vou ter que dividir agora. 2 dividido por 25. Vamos lá, vocês vão me ajudar agora. 2 dá para dividir por 25? Não. Põe o 0, 0, vírgula. 20 dá para dividir por 25? Não. Põe o 0, 0, aliás, põe o 0 e acrescenta um outro 0 aqui. Agora, 200 dá para dividir por 25. Qual é o número que vezes 25 que chega no 200? 8. 8 vezes 25 vai dar quanto? 200. Para 200, nada. Qual vai ser a probabilidade aqui? 0,08 vezes 100. Quantas casas a vírgula vai andar aqui para a direita? 2. Então vai ser 8 por 100. Então eu tenho 8% de chance de tirar uma bolinha múltipla de 11. Vamos lá. Um que ficou para trás aqui do anterior é o exercício 13. De quantos modos diferentes eu posso formar uma fila em um teatro que contém 7 espectadores? Tá falando em porcentagem aqui, probabilidade? É só eu montar o que? Aquela casinha. São quantas pessoas aí? 7 espectadores, né? Então essa fila no mínimo terá 7 pessoas. Não pode ser 8, porque eu tenho 7. Quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui? 7. Muito bem. Aqui? 6. Ah, professor, por que aqui não é 7? Alguém sabe me dizer? Diminuiu já. Já contou no primeiro, agora no segundo. Pelo amor de Deus, não é essa a resposta que eu queria ouvir. O rapaz falou ali, ó. Porque uma pessoa está na fila. Eu não posso ter 2 pessoas iguais na fila. Se eu sou o primeiro da fila, eu não posso ser o primeiro e o
Segundo, gente, por isso que aqui não é 7, 7, 7, 7, 7. Gente, são 7 pessoas. Nós sabemos que não existe pessoas duplicadas. Não existe. Não existe 2 do senhor aqui, do aluno aqui. Existe ele só. Então ele está lá, ele está aqui, ele não pode estar aqui. Não tem como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tá? Por isso, não foi porque ficou um aqui e saiu um da fila. Mas se vocês entenderem por esse lado, ótimo. Multiplicando tudo, olha lá quem me perguntou várias vezes. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, terei 5.040 combinações diferentes para minha fila. Por exemplo, eu posso estar aqui, numa outra situação eu posso estar aqui, numa outra situação eu posso estar aqui e assim por diante, tá? Entenderam, pessoal? Acharam difícil até aqui? Essa parte ela é mais fácil. Essa parte da matemática, a prova 10, ela é mais fácil, eu acho. Acho que a única dificuldade que vocês têm, muitas vezes, é de entender o que o exercício pede. Essa é a dificuldade que eu acho que vocês têm. Porque muita gente não precisa seguir da forma que eu estou fazendo. Se você, pela lógica, conseguir entender o que o exercício pede e resolver, ótimo. Por exemplo, lá dos 50%. Você não precisa montar 1 sobre 2. É só colocar os 50% se você entender. Agora, pessoal, nós vamos, já que vocês gostam de fazer um pouco mais de conta, nós iremos fazer um pouquinho. Vamos para o exercício 5. Aqui eu coloquei como exemplo, tá? O fatorial. Calcule o valor do fatorial. Alguém já ouviu falar em fatorial aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Antes de chegar no modo hard, eu vou explicar o modo facinho, para vocês entenderem, para depois a gente passar por isso aqui, tá? Esse é o exercício. O que é o fatorial? Então eu tenho 4 fatorial. Esse sinal aqui de exclamação significa fatorial e vai mostrar para mim que esse número ele vai reduzir até o número 1, do 4 até o 1. Então 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Qual que é o resultado disso? A multiplicação de tudo. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então 4 fatorial é igual a 24. Tá? Se for 7 fatorial, vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O resultado de 7 fatorial é a multiplicação de tudo. Se for 25 fatorial, 25 vezes 24 vezes 23, 22, 3 pontinho, 1. Multiplicando sempre tudo. Diminui. Com esse sinal fatorial. Ótimo. Eu expliquei o contexto da contagem para vocês lá no quadradinho. Lembra que eu desenhei o quadradinho? Dava tudo para resolver por fatorial assim. Só que eu acho mais fácil da maneira que eu expliquei, porque nós vamos pela lógica. Mas nesse caso aqui, nós vamos precisar saber fazer esse exercício aqui em fatorial. Muito bem. Então, vamos supor, eu tenho 4 fatorial, 7 fatorial e
5 fatorial. Como eu resolvo isso? A grosso modo, eu posso pegar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicar tudo. Põe o resultado aqui. Embaixo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, multiplicar tudo. Pôr o resultado aqui. Dividir 1 pelo 2. Chegou. Mas tem uma maneira mais fácil. Você me perguntar, você levantar a mão? Tem a ver com exponencial? Não. Aqui. Vocês concordem comigo? Se eu sair do 7 para chegar no 1, eu não vou passar pelo 5? Então, por quê? Porque aqui tem 5, hein? Olha o 5. Então, do 7 até o 1, eu passo pelo 5. Então, eu vou parar no 5. 7 vezes 6 vezes 5. Parei no 5. 5 o quê? Fatorial. Embaixo, eu tenho 5 fatorial. Ó, 5 com 5, eu corto. Aí sobrou 7 vezes 6. Quanto é 7 vezes 6? Quanto é 7 vezes 6? Chegamos no resultado. Essa é a maneira mais fácil, eu acho, né? Ao invés de multiplicar aquele monte de número e dividir por um outro monte de número. Esse exercício ali nós vamos resolver basicamente assim. Vamos ver como fica esse exercício agora. Na parte de baixo, qual é o maior número? 4. 4 fatorial. Então eu vou reduzir o 7 até o 4. E não vou mexer com 3 por enquanto. 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Embaixo eu tenho 4 fatorial e o 3 fatorial. 4 e 4, ó. Sobraram os números em cima e o de baixo. Então eu copio. 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial. Muito bem. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então eu vou fazer isso. Não vou multiplicar. 7 vezes 6 vezes 5 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Muito bem. Eu não gosto de multiplicar. Eu não gosto de multiplicar. Eu não gosto de multiplicar. Estou com a cabeça cheia, fiz 300 mil exercícios, tá difícil, vou ter que contar pauzinho. Então, eu observo a parte de baixo e a parte de cima. Ó, o 6 dá para dividir por 3 e também dá para dividir por 2. Eu escolho, eu vou dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2. Aqui não dá para dividir mais nada, eu vou copiar. 7 vezes 2 vezes 5 sobre. Esse 3 já não tem mais. 2 vezes 1. 2 dá para dividir por 2. Sobrou 7 vezes 5. Aqui embaixo, 1, não me importa. 7 vezes 5, 35. Acabou o exercício. Diz o seguinte, o exercício 9. Em uma reunião com 9 pessoas, todos se cumprimentam uma única vez, com um aperto de mãos. Quantos foram os cumprimentos? Para eu ter um aperto de mão, eu não posso apertar minha própria mão, porque não vale. Eu preciso de mais uma pessoa para efetuar aí a ação. Eu vou cumprimentar ele vai cumprimentar ele vai me cumprimentar, ele vai cumprimentar ele, eu cumprimento ele cumprimenta o outro rapaz. Olha,
Então vamos ver como nós vamos montar isso. Formulazinha matemática. Combinação. Vocês vão ver isso. Vocês verão isso lá no formulário. Diz o seguinte. São quantas pessoas? Aliás, são quantas pessoas na reunião? 9. Muito bem, são 9 pessoas. Para que haja um aperto de mão, eu preciso de 2 pessoas. Então, 9 e 2. Eu coloquei essa vírgula para separar, tá? Então vai ficar 92, ó. Isso é a combinação. Eu tenho 9 pessoas e eu preciso de 2 grupinhos de 2. Como que eu vou montar isso? Assim, prestem atenção, ó. Uma fração. O maior número fica em cima, 9 fatorial. Se eu coloquei o grandão aqui em cima, eu vou pôr o pequeno embaixo. 2 fatorial. Aí eu pego 9 menos 2. Quanto dá? 7. Ponho aqui. De novo. O grande fica em cima. O menor fica embaixo. Depois eu faço 9 menos 2, 7. E vou resolver igual aquele outro no exercício anterior. Vamos ver. Bom, o maior número é o 7. Então eu vou reduzir o 9 até o 7. Então vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Copio a parte de baixo. 2 fatorial, 7 fatorial. Muito bem. Corto 7 com 7. 2 fatorial, quanto é? 2 vezes 1? 2. Então, 8 dá para dividir por 2, não dá? Dá quanto? 4. Então, eu vou ter 9 vezes 4. Quanto dá aqui? 36. Então, eu tenho 36 apertos de mãos aqui. O exercício 6, que eu não resolvi, tem um outro também. O 3 eu não resolvi. Vamos para o 6. Quantos anagramas é possível formar com as letras da palavra palco? Vou utilizar meu nome antes de resolver isso. Anagramas são palavras que eu posso formar utilizando a troca de letras da palavra sugerida, no caso, meu nome. Só que essas palavras, muitas vezes, elas não têm nexo. É válido. Então eu quero saber quantas palavras eu posso formar com as letras do meu nome. Só para vocês terem uma noção, não são quais as palavras, são quantas. Só para vocês verem a noção. São 5 letras. Ó, R, I, S, A, C. É uma palavra. S, I, R, A, C. É outra palavra. E assim vai. Vamos ver. A palavra palco. Desenhei os locais das letras. Está tudo desenhadinho aqui. São 5 letras, não são? Quantas letras possíveis eu posso pôr no primeiro? 5. Quantas letras eu posso pôr aqui? 4. Por que não 5? Vocês estão espertos, hein? 3, 2, 1. Aqui eu posso pôr qualquer uma delas. Vamos supor que eu escolhi essa. Sobraram 4. Escolhi essa. Sobraram 3. Escolhi essa. Sobraram 2. Escolhi essa. Sobraram. A multiplicação de todas. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a quanto? 120. Isso aqui é igual a 5 fatorial. Eu preciso pensar no fatorial para resolver isso? Não. Basta utilizar. Todos eles eu fiz assim para vocês verem como fica mais fácil. Agora,
vamos brincar um pouquinho. 120, tá? Muito bem. Agora eu quero saber quantos anagramas eu posso formar utilizando as letras da palavra palco que comece com a letra P. Quantas possibilidades de escolha eu tenho aqui? Uma. Quantas letras P eu tenho? Quantas eu tenho aqui? 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Quantos anagramas eu posso formar com a palavra palco, onde a primeira letra é P e a última letra é O? Quantas possibilidades eu tenho aqui? Uma. Quantas possibilidades eu tenho aqui? Uma. Quantas possibilidades eu tenho aqui? 3, 2, 1. São 6 anagramas. Agora o último, 3. Determine a quantidade de diagonais de um heptágono, ou seja, uma figura com 7 lados. Vocês estão vendo aí no desenho que são as diagonais, né? Então eu vou desenhar um quadrado. Melhorou, né? Isso aqui é uma diagonal, ó. Essa figura que nós estamos aí são 7 lados. Eu quero saber a quantidade de diagonais que eu tenho nela. Para isso tem uma formulazinha que não tem nada a ver com probabilidade. Eu deixei por último por causa disso. Não tem nada a ver com probabilidade. Diz o seguinte: diagonal é igual o número de lados do polígono vezes o número de lado menos 3, tudo dividido por 2. Professor, de onde saiu isso, pelo amor de Deus? Não importa de onde saiu, não importa é utilizar, tá? Não importa, vai estar lá. O que eu tenho que saber? Que N é o número de lados do polígono, só isso. E o D é o número de diagonais. Quantos tem a minha figura? 7. Então vai ficar diagonal é igual 7 menos 3 sobre 2. Resolvo o primeiro que tem dentro do parênteses. 7 menos 3, 4. Então vai ficar 7 vezes 4 dividido por 2. Eu posso, olha só, até agora nós fomos simplificando. Se eu quiser, dá para simplificar aqui também, ó. Ou eu multiplico os dois e divido. 7 vezes 4, 28. Então vai dar 28 dividido por 2. Diagonal é igual 28 dividido por 2, 14 diagonais. Bom, pessoal, faltou algum? Acho que foi tudo, né? Vamos ver a 12, se eu fiz. Não fiz isso. Vamos lá. Vamos para o exercício 12. Em uma sala de aula onde estudam 8 alunos, o professor deseja formar grupo de 3 alunos para realizarem um curso de informática. De quantos modos diferentes é possível formar esse grupo? Eu estou formando grupos. Se eu estou formando grupos, eu vou utilizar a combinação. Eu não vou utilizar anagramas, eu não vou utilizar probabilidade. Eu quero saber quantos grupos diferentes eu posso formar nessa sala de aula. Quantos alunos tem na sala? 8 alunos. 8 alunos. Os grupos, 3.
Muito bem. Grupos com 3 alunos. Eu sei que na sala de aula tem 8 alunos e o professor quer formar trios, grupinhos com 3 cada um deles. Eu quero saber quantas combinações possíveis para se formar esses grupinhos. Por exemplo, tenho 3 aqui, 3 aqui. A moça vem para cá, o rapaz vai para lá, já tem grupos diferentes aí. Eu quero saber quantos. É óbvio que nós não podemos dizer que se ele está nesse trio aqui, ele não pode estar ao mesmo tempo nesse trio aqui. Então vamos ver. 8, não é isso? E 3. 8 fatorial. O maior vem em cima, embaixo o menor. 8 menos 3, 5. O 8 eu vou reduzir até o 5. Então vai ficar 8, 7, 6, 5 fatorial. 3 fatorial, 5 fatorial. Corta esse com esse. Nós já vimos que 3 fatorial é 6. Cancelo 6 com 3. Sobrou 8 vezes 7. Quanto é 8 vezes 7? Eu posso formar 56 triozinhos aí, grupos, na sala com somente 8 crianças. Vocês imaginam aqui. A parte do 5 eu não compreendo, mas por que o 6 corta com 3? 3 fatorial. É 3 vezes 2. Entendi. Que é o resultado mesmo. Isso. Deu 6. Tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Ficamos por aqui, né? Espero que vocês tenham entendido.